E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 16, em que ele vai trazendo para nós o fenômeno magnético na vida humana. E hoje, o nosso subtema é perseverança no bem. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. E nós podemos já começar a analisar um tanto acerca do que é perseverar. Me lembro até de uma expressão muito interessante de Dr. Herman, que ele falava assim: a euforia é muito boa, o trabalho é que incomoda. Ele usava isso para alguns de nós médios e tudo, que em princípio nós queríamos entrar em muitas tarefas, fazer várias questões, mas daqui a pouco, quando a gente observa que o trabalho vai exigir renúncia, que o trabalho vai exigir disciplina, que o trabalho vai exigir mudança de hábitos, de atitudes, para sermos, assim, um instrumento de excelência, quando isso começa a acontecer, aí é comum as desculpas começarem a surgir, né? Vem a desculpa, não dá ainda, né? Eu não estou preparado, eu ainda não consigo, e aí a gente começa, né, a abandonar a tarefa. E o que é a perseverança? A perseverança nós poderíamos colocar que seria aquela continuidade consciente. Eu continuo na tarefa, não é porque eu vou ficar doente, não é porque... Nada por quê? Porque eu vejo que aquilo é bom para mim. Em princípio, eu posso até continuar a fazer aquilo por gratidão. Mas vamos pensar bem, a perseverança, ela quebra a questão da rotina. A perseverança é aquele hábito que está incorporado em minha vida. E existem estudos que para incorporar um hábito, eu tenho que no mínimo 30 vezes repetir aquele comportamento para ele entrar na categoria do hábito, do hábito adquirido. Então, para perseverar, eu preciso fazer. E aqui ele vem dizendo, nesse imperativo da perseverança no bem. E a gente pode pensar no bem como sendo essa lei de Deus. E por que é que a gente tem que perseverar no cumprimento dessa lei? Porque ao longo da nossa trajetória reencarnatória, a gente acumulou paixões. O que é isso? O que é a paixão? Não é? O Livro do Espírito fala bem isso. É aquele acréscimo que eu dou a uma necessidade natural. E essa questão da paixão me levou a escolhas, a atitudes materialistas, a olhar minha vida sob um aspecto materializado. E esse olhar faz com que eu comece a fraquejar. Eu vou assim, mas afinal de contas eu tenho direito. E muitas vezes até usando recursos da própria doutrina. Quando eu digo eu sou um espírito imperfeito, eu estou no mundo de provas e expiações, afinal de contas nem todo mundo faz, e eu vou criando, assim, movimentos escapistas para não fazer ou para não perseverar naquilo que muitas vezes é sacrificial, meus amigos. Eu lembro, né, da nossa querida Berenice falando, né, olha, mas adquirir um vício também é sacrifício. E ela deu até o exemplo no momento em que parecia que era moda as mulheres fumarem, né? E ela tentou, e ela falou assim, olha, dava enjoo, ela tossia, tudo isso, e ela acabou, graças a Deus, pelo desconforto, ela falou assim, isso não é bom. Observa, mas ela falou que dá trabalho. Só que uma vez adquirido aquele vício, por um sistema de compensação material,
E espiritual também, né? Porque a gente sabe que aonde estão os homens estão as águias, estão os espíritos. Então, aquela nuvem de testemunha que gosta, se compraz naquela atitude viciosa, e aí, meus amigos, em função dessa escolha, né? Em função desse quadro todo, a gente acaba se acostumando. E aí, para deixar, é uma situação séria. E a gente acaba até se autocompensando, dizendo que aquilo é prazeroso, que aquilo é bom. Quantas pessoas colocam a grosseria, a agressividade como sinônimo de autenticidade? Eu sou assim, eu sou autêntico, eu sou verdadeiro. Então a criatura coloca, a alma coloca até isso num patamar de virtude para quê? Para não ter que mudar. Então a perseverança no bem, ela vai exigir assim mudanças de atitude, de comportamento, e a gente ouve muito isso no meio espírita. Olha, agora não dá mais para voltar para trás, né? Agora é caminho sem volta. Por quê? A gente sabe que é o melhor, olha o conhecimento, olha o cognitivo, olha o desenvolvimento intelectual. A gente sabe que é o melhor, a gente sabe que é dali para frente, e todos nós estamos alertados que após um testemunho virá um outro, não como punição não, mas como teste de capacitação, como oportunidade de sermos melhores. E com certeza as forças no bem vão sendo estimuladas, vão sendo ampliadas. Agora, para isso tem que perseverar. E aí a gente começa a entender os convites que diariamente chegam até a cada um de nós. Diariamente os convites chegam. Vamos estudar, vamos ter o hábito da oração, vamos ter o hábito da leitura saudável, vamos ter o hábito das boas obras, vamos adquirir o hábito do perdão, da tolerância. Isso é falado, né? E parece, às vezes, que é uma palavra bonita, é um conjunto de palavras bonitas, quando, na verdade, não é isso. É um convite à mudança de comportamento, a essa perseverança no bem. E eu preciso exercitar. Primeiro eu estou consciente, depois eu exercito, depois eu vejo que é bom. Eu ouvia um professor, certa feita, falando sobre isso, né? Que ele dava o conteúdo e ele falava assim, alguns conteúdos, eles não têm uma aplicação imediata. E ele falava assim, meu Deus, né? Tomara que em algum momento, nem que seja um aluno, aproveite esse conteúdo para algo. E, na verdade, exigia o quê? Muito exercício, era da área das exatas, mas qualquer área, né? Exigia muito exercício. E eis que um dia, ele já é aposentado, tudo isso, ele é socorrido por um aluno, e esse aluno, no processo de socorro, ele usou aquela lógica que ele havia trabalhado no exercício da matemática, e ele lembrou do professor. Então, observa só, nem tudo e nem toda mudança, nem todo aprendizado será para uso imediato. Mas o fato de perseverarmos, o fato de exercitarmos, o fato de alicerçarmos aquele conhecimento, né? Sedimentarmos aquele conhecimento em nós, no momento que muitas vezes nós nem esperaremos, né? Nem esperamos que vai acontecer, ele vai ser o alicerce, ele vai ser a base para que a gente possa até se comportar de uma forma inédita. Sabe aquelas questões que a gente fala assim, meu Deus, eu não sabia que sabia, eu não sabia que poderia ser assim? Os amigos já sabem, eu converso muito isso, na questão da desencarnação. Que coisa boa, meus queridos, quando a gente passa pela desencarnação de um amor, né, de uma pessoa, de um querido nosso, de um amigo, né, de um companheiro, de alguém que a gente ama, a gente já ter consolidada a certeza da imortalidade.
Ah, mas quer dizer que não vai sentir saudade? Não vai ter o choque? Vai ter sim. Mas até esse processo da elaboração do luto passará mais rápido, porque a ideia da imortalidade, ela vai nos ligar à ideia da paternidade divina, à ideia de Deus, e vai nos dar esperança, que é a certeza do reencontro, né? Vai nos trazer a questão dos procedimentos. Como é que o meu comportamento pode influenciar aquela criatura que já desencarnou? E muitas vezes, quando a gente está na faixa do estudo, quando a gente está na faixa do trabalho na casa espírita, quando a gente está na faixa de não faltar à reunião, de acompanhar as reuniões, a gente vai ouvindo aqueles conceitos e em alguns momentos a gente não tem nem noção da utilidade. Por que eu estou ouvindo isso? Mas aí, quando passa o tempo, é que a gente vai ter assim a noção de quanto foi útil aquele conhecimento. Eu estou lembrando aqui de um companheiro, de uma palestra da nossa irmã Maíse Braga, e ela conta, né, que estava lá no atendimento fraterno e de repente chega alguém e essa pessoa fala assim, olha, eu venho ao centro por vir, porque eu acho a filosofia bonita. Mas, na verdade, era uma maratona de palestra de família. Na verdade, eu não preciso desse tema. Eu tenho uma família muito boa, sou casado com uma mulher em que nós nos entendemos, tenho 2 filhos excelentes, tudo certinho. Então, na verdade, quando se fala desses problemas, eu não preciso de ouvir nada disso, porque a minha vida é muito boa. E aí, a Maísa ouviu um benfeitor espiritual assim, espera os genros e as noras que virão. Então, observa só, naquele momento ele estava ouvindo, aparentemente não tinha nada a ver com ele. Mas, graças a Deus, ele conseguiu perseverar. E a Casa Espírita falou, né, da perseverança. Porque logo, passando um tempo, no casamento dos filhos, aí sim ele foi ver, né, a dificuldade das pessoas que se agregaram àquela família, a dificuldade dos netos que vieram, as questões que faziam parte da prova. Então, até ali ele passou 40 anos da sua vida sem passar por nenhuma questão doméstica. E aí a gente vê a misericórdia divina, mas ele teve tempo de estar na Casa Espírita, ele foi aconselhado na Casa Espírita ao trabalho da perseverança, e após esse grande exercício da perseverança, veio a prova, mas aí ele já estava alicerçado para passá-la, né? E com dignidade, para ter um olhar espírita, um olhar verdadeiro sobre aquele momento difícil, sobre aquele momento doloroso. E é por isso que estamos aqui, queridos, na Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, nesse espaço que é o espaço do estudo das obras de André Luiz, nesse momento estudando mecanismos da mediunidade. Estamos no capítulo 16, em que ele fala do fenômeno magnético da vida humana. Estamos estudando o subtema perseverança no bem. E nós podemos continuar a leitura quando ele diz assim: o comprazimento nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificantes, estabelece em nós o reflexo condicionado pelo qual inconscientemente nos voltamos para as correntes invisíveis que representam. Então, gente, comprazimento em atitude, companhia, leitura ou conversação menos edificantes. É por isso que quando a gente fala algumas questões, não é moralismo, não. Programa de fofoca. Não é moralismo, não, gente. É porque a gente acaba se comprazendo naquilo. E isso vai fazer o quê? Em nós um reflexo. Esse reflexo condicionado vai fazer com que eu volte para aquelas correntes invisíveis que me representam porque eu estou associada àquilo. Então, quantos de nós reencarnamos, e a gente até brinca entre nós, e pode ser verdadeiro, a gente reencarnou com o compromisso da palavra, por quê? Porque a gente usou a palavra de uma forma indevida em outros momentos.
Então agora, haja fala de doutrina, haja estudo de doutrina. Para quê? Para mudar a faixa mental. E aí, se naquele momento, aí o que acontece? Eu começo a me comprazer, eu começo a me associar a uma boa leitura. Até as próprias companhias mesmo, porque são pessoas ou que querem saber da doutrina, ou que querem conversar da doutrina com a gente, ou que querem nos ensinar acerca da doutrina espírita. E a gente vai tendo esses contatos bons. Isso vai mudando o hábito. Porque há quantos anos, há quanto tempo a gente vem trabalhando assim? Há quanto tempo a gente tem sido convidado à tarefa da perseverança? Seja na evangelização, né? Seja na divulgação da doutrina, seja em qualquer setor. Então isso vai dando tempo da gente formando novos hábitos, novas companhias. E aí aquela faixa da retaguarda, ela vai passando por uma mudança. Nós vamos criando novos reflexos importantes para a gente. E ele continua nos falando, André Luiz nos fala assim, é desse modo que formando, quer dizer, quando eu começo, olha só, pegando a leitura, companhia, conversação menos edificantes, eu vou ter aquele reflexo condicionado. Lembra do que a gente falou no outro dia? Daquelas faixas invisíveis, daquelas correntes invisíveis do nosso passado, de onde nós viemos, aquela espiritualidade. E aí, nessa forma, eu vou formando o quê? Hábitos indesejáveis, pelos quais nos fazemos pastos de entidades vampirizantes, acabando na feição de arcabouços vivos para moléstias fantasmas. E aí, eu começo a ficar assim, né? As manias de doença, ainda mais nesse período, gente, passando pela questão da pandemia, quantas manias são criadas e quantas pesquisas acerca de doenças que nem existem. A gente vai entrando dentro desses setores, né? Que são desagradáveis, que são enfermiços. E ele continua a nos falar, né? Pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, quais sejam a acusação indébita e a crítica destrutiva, o deboche e a crueldade. Incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam. E aí vamos lá, só trazendo o que ele vai aqui especificando, ó. Acusação indébita. Porque muitas vezes eu entro numa acusação porque eu digo que eu sou uma pessoa politizada, eu sou uma pessoa que eu sei de tudo. Será que eu sei de tudo mesmo? Ou será que eu estou no campo do achismo? Será que eu estou no campo daquilo que eu ouvi falar? Eu acabo acusando o outro. Será que a minha interpretação é a correta? Foi exatamente aquilo que aconteceu? Foi aquilo que eu vi? Foi aquilo que o outro fez? Então ele fala da acusação indébita e a crítica destrutiva. Todos nós temos o senso crítico. Mas será que aquilo que eu vou falar vai ajudar o outro para se levantar? Ou eu estou só tentando arrasar o outro, colocar o outro para baixo? Olha o cuidado que eu tenho que ter. Vai ser para edificação ou não? E ele fala o deboche e a crueldade. Eu tenho falado um tanto, meus amigos, vocês me desculpem, mas algumas questões sobre pegadinhas, né? E sobre algumas questões do humor. Olha só, como é que nós evoluímos? Há um tempo atrás, nós ríamos de quem tinha problema de fala, quem tinha deficiência física, quem tinha uma deficiência social, quem tinha a questão do vício, né? Isso era motivo, era personagem de humor. Hoje em dia, nós já pensamos de uma forma diferenciada. Então, isso é progresso. Mas, muitas vezes, a gente entra na faixa do deboche. Alguém caiu. Aí é claro que a vida da pessoa sorri, né? Começa a dar gargalhada, porque ela está nervosa.
mas muitas vezes o outro ri porque acha engraçado, sem pensar nas consequências de um tombo. Sem pensar assim, e se fosse eu que estivesse caindo? E a questão do deboche, pegar os aspectos piores, assim, mais sórdidos da vida social, da vida íntima, né? Para a partir daí fazer ser ponto de deboche, de humor, de depreciação do outro. E a crueldade, essa crueldade que vai assim, tomara que... E esse tomara que é a minha vingança disfarçada, vestida com a capa da justiça. E eu lembro muito de um grande amigo, o meu irmão Paulo Riel, em que ele fala, né? O direito é do homem, a justiça é de Deus. A justiça é de Deus. Então, na hora em que eu me arvoro e digo que tem que acontecer isso, aquilo outro, que fulano é dessa, daquela outra maneira, eu estou me investindo do papel de justiceiro, e aí a crueldade. E quando eu entro nesses papéis, né, acusação, crítica, deboche, crueldade, eu incorporo de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam. Por quê? Porque o ato de voltar a semelhantes temas contrários aos princípios que ajudam a vida e a regeneram, se transforma em reflexo condicionado de caráter doentio. Reflexo condicionado de caráter doentio. Por que é o caráter doentio, meus queridos? Porque está na contramão da lei de Deus. A lei de Deus, ela não nos acusa, ela não nos critica, ela não debocha de nós, ela não é cruel. A lei de Deus tem um caráter educativo no encaminhamento para a felicidade. Então, quando eu faço isso, eu automatizo a capacidade de transmitir esses agentes mórbidos, responsáveis por largo acervo de enfermidade e desequilíbrio. Então, eu acabo potencializando o mal. Potencializando o mal. E quando eu potencializo além de mim, ele passa por mim também. Ele passa por mim. E o mal, ele tem essa característica destruidora, né? Então, é nesse momento que ele fala assim, né? Vou voltar ao início. É imprescindível recordar o impositivo de perseverança no bem. Então, assim como a escolha das minhas companhias, das minhas leituras e das minhas conversações menos edificantes estabelecem em mim o reflexo condicionado, né, pelo qual inconscientemente eu volto para essas correntes invisíveis, quando eu persevero nas boas atitudes, nas boas companhias, nas boas leituras e nas boas conversações, eu vou estar ligada a essas correntes, né, a esses fluxos positivos, que pode ser que ainda não me representam, mas que vão falar do meu esforço de melhoria, do meu aproveitamento, do trabalho dos benfeitores espirituais para a minha reencarnação. A minha gratidão pelo corpo físico que eu estou tendo, a minha gratidão pela oportunidade, pela casa espírita que me ampara, que me acolhe, a minha gratidão porque Jesus veio e pelo evangelho que foi trazido por ele. Então, toda vez, meus amigos, meus irmãos, que eu persevero no bem, eu estou no movimento de acordo com a lei de Deus, e é isso que me faz feliz. E assim, amigos, a gente vai a cada momento se ajustando, né? É esse trabalho de ajuste. Então, que a gente no dia de hoje possa lembrar bem dessa nossa necessidade de perseverança no bem. Pode dar uma preguiça sim, mas vamos fazer assim planos. Vamos fazer planos. Eu vou ler o texto do Evangelho, e aí se a gente conseguir colocar horários até, é bom. Eu vou fazer a prece, eu vou respirar antes de responder. Não vale a pena eu estar revidando ofensa.
Não vale a pena eu gastar o meu tempo com aquela notícia, com aquela conversa ou com aquela companhia. E se eu tiver que ter o contato com aquela companhia, que eu prepare a minha escuta, mas eu prepare também o meu repertório. O que eu vou responder para ela, né? Como é que eu vou trabalhar a minha resposta? Ou o que é que eu vou guardar daquela conversa, daquele momento, daquele encontro? Então, que a gente possa também, assim como a gente se prepara para uma festa, para um encontro material, que a gente possa se preparar também para essa perseverança no bem, que é a nossa salvação. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.